Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Aqui quem fala é o Fabiano Caldeira. Você está aqui no meu canal e é um canal que eu coloco mensagens, vlogs, visitas, enfim, várias coisas que me abençoam e eu quero abençoar vocês. Uma mensagem que tem falado muito comigo nesse 2025 e foi um divisor de águas aí nessa estação que estamos vivendo e eu quero compartilhar rapidamente com você. Você já ouviu falar sobre a oração de Jabes? Se nunca ouviu sobre essa oração, fique comigo esses minutos aí que vai valer a pena. Se você está chegando pela primeira vez nesse canal, eu te convido a dar um like já, se inscrever nesse canal que eu pretendo compartilhar vídeos mais seguidamente para abençoar a sua vida, beleza? Bom, vamos lá, oração de Jabes. A oração de Jabes está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 4, dois versículos apenas, 9 e 10. O interessante dessa história é que ela está no meio de uma genealogia. Você que tem costume de ler a Bíblia, muitas vezes, quando a gente chega numa genealogia, sim, muitas vezes a gente é tentado a pular essa parte, não é verdade? Mas aqui no meio de uma genealogia dos descendentes de Judá, tem dois versículos que falam sobre um homem chamado Jabes, que é uma história muito interessante que vai nos abençoar. Por quê? A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Olha só que interessante. Primeiro, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, né? Ilustre, eu dei um Google aí para o que seria a definição de ilustre. Ilustre seria alguém que se difere, se distingue pelo seu brilhantismo, alguém que faz a diferença. Tudo que faz tem qualidades dignas de louvor. Sabe, a Bíblia não diz o que Jabes fazia, se ele era agricultor, se ele era um governante, o quê. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Mas a Bíblia diz que Jabes era ilustre, sabe? E nesse canal quero trazer bastante mensagem sim para o nosso crescimento, para a gente melhorar, né? Não apenas como cristãos, mas para você, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. E o que uma pessoa ilustre? Uma pessoa que faz a diferença. Isso que nós temos que ser, aonde a gente estiver, seja na igreja, no trabalho, na família, alguém que faz a diferença. E Jabes fazia a diferença. Provérbios 22, 29 diz: está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará serviço da plebe. Então, todo aquele que faz o seu trabalho bem feito, que faz a diferença, que se destaca, que é ilustre, vai ser abençoado, vai fazer a diferença e vai colher frutos disso. Então, se você quer ser uma pessoa ilustre, então vamos ver o que Jabes fez. Por quê? Porque a sua mãe deu o nome de Jabes, que significa porque com dores o dei a luz. Olha só que interessante. Pensa só, na Bíblia, muitas vezes o nome da pessoa significa alguma coisa sobre aquela pessoa, sobre aquela criança, muitas vezes sobre o seu nascimento. Por exemplo, Moisés, a palavra Moisés significa porque das águas o tirei. Se você conhece a história de Moisés, né? Tem um significado no nome. Jacó. Jacó significa enganador, aquele que agarra o calcanhar. Então, na Bíblia, muitas vezes o nome significava muito, né? Significava a história daquela pessoa, daquela criança, e muitas vezes já profetizava o futuro dela, como seria a vida dela. Imagina Jabes, ele nasceu trazendo dores para sua mãe. Sua mãe se deu esse nome para ele. E ele poderia ter uma vida totalmente errada, totalmente, né? Ah, já que meu nome significa que eu causei dores para minha mãe, ele poderia ser uma criança, um jovem frustrado, destinado a uma vida de causar dores.
Sabe aquele filho que muitas vezes dá dor de cabeça para a mãe, para o pai? Ele tinha tudo para ser esse filho que nasceu trazendo dores. Ele poderia ser um jovem, uma criança, um adulto, que trairia muitas dores de cabeça para sua mãe e para o seu pai. Porém, a Bíblia diz no versículo 10 que Jabes invocou o Deus de Israel. Olha só que interessante. Sabe, gente, Jabes poderia ter aceitado esse destino, essa sina para sua vida de causar dores, porém a Bíblia diz que ele invoca o Deus de Israel. Tem uma frase que Deus me deu com essa palavra, que é: existem orações que liberam algo dos céus para as nossas vidas. Sabe, gente? Muitas vezes a gente quer uma mudança, a gente quer que a nossa vida dê um giro, um 180. A gente tem que invocar o Deus de Israel, invocar Jesus, buscar a face de Deus. Somente Ele pode mudar a história da nossa vida. Por isso que Jabes, que era o patinho feio, era aquele filho que era para causar dores, ele se transforma o mais ilustre do que seus irmãos. Olha que coisa interessante, né? E essa mensagem não para por aqui, porque no versículo 10, a Bíblia conta como é que foi a oração de Jabes. Eu queria brevemente comentar contigo aqui essa oração é um versículo, mas dividir em 4 partes rapidamente para a gente aplicar na nossa vida, para a gente fazer a oração de Jabes, para aprender. Essa pode ser um modelo de oração para as nossas vidas. Amém? Olha só como é que é a oração de Jabes. A primeira frase ele diz: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, quem dera me abençoasses. A primeira coisa que Jabes fez, pediu para Deus, é um pedido por bênção. Ele pediu: olha, Senhor, sem a tua bênção eu não sou nada. E isso que nós temos que orar, gente. Pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, seja para o nosso trabalho. Você quer ser próspero, você quer ser alguém que faz a diferença. Claro que nós temos que trabalhar, se dedicar, mas sem a bênção de Deus, nós não somos nada. Bênção significa ato de bendizer, receber um favor, graça, proteção. Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Peça a bênção de Deus para a sua vida, você vai ver a diferença, em nome de Jesus. A segunda coisa que Jabes pede, ele pede na sequência: expanda o meu território. Em outras traduções diz assim: alargue as minhas fronteiras. A segunda coisa que Jabes pede é um pedido por expansão. Sabe, eu falei já para vocês que a gente não sabe, a Bíblia não diz se Jabes era um agricultor, se ele era um governador, o que, que ele fazia. Mas esse pedido que ele faz, um pedido por expansão, é de alguém que tinha sede por crescimento, por expandir, por fazer a diferença, sabe? E essa palavra falou muito comigo na virada de ano e foi uma oração que eu fiz. A primeira palavra que eu preguei em 2025 foi essa. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedi: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, eu quero ser usado por Ti, não apenas na minha igreja, nessa cidade, mas me leva onde o Senhor quiser. Me leva, Senhor, para as nações, me leva para outra cidade, para outro país. Senhor, envia-me, me usa, expanda o meu território. E essa é uma conversa para outro momento, mas no mês de janeiro, quando eu fiz essa oração, quando eu preguei essa mensagem, em poucos dias a minha vida mudou, a eu minha da minha família. Em menos de um mês, nós nos mudamos para Arroio do Sal, estamos aqui trabalhando, estamos plantando uma igreja, sabe, gente? Então há poder na oração. A gente pede para Deus alguma coisa que a gente nem entende, mas Deus tem os seus propósitos. Faça essa oração para Deus: Senhor, expanda o meu território, alarga as minhas fronteiras. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser usado pelo Senhor. E Deus vai te surpreender. Eu sou prova disso.
A terceira coisa que ele pede na sequência é que a tua boa mão esteja comigo. Ele pede a presença de Deus, sabe? Que a tua mão esteja comigo. Assim como Moisés certa vez disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Nós precisamos da presença de Deus para onde a gente for, sabe? As decisões que a gente for tomar, a gente precisa da presença de Deus. Certa vez Jesus pregou um sermão duro para os seus discípulos, para o povo. Metade do povo foi embora. E Jesus falou para os seus discípulos: olha, se vocês quiserem, vocês podem ir embora também. Mas Pedro disse: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, gente, a presença de Deus é tudo o que precisamos. E Jabes foi abençoado porque ele sabia disso. E a quarta coisa que ele pede, na sequência ele diz: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Olha só, a quarta coisa que ele pede é um pedido por livramento, sabe? Ele reconheceu que ele era vulnerável, que a gente deve pedir proteção, livramento, todos os dias de manhã, antes de sair de casa. Faça uma oração para Deus: Senhor, me livra do mal, me livra de toda obra contrária. Sabe, eu já preguei essa mensagem algumas vezes esse ano. Eu tenho dito, né, que eu creio que um dia nós vamos chegar no céu, vamos estar lá diante de Jesus, e ele vai nos mostrar: Fabiano, lembra aquele dia lá, parecia que estava dando tudo errado, né? Você se atrasou, você não conseguiu chegar a tempo naquele compromisso, as coisas não saíram como você queria, é porque eu estava te livrando naquele dia de um acidente, de uma pessoa, não sei. Mas eu sei que quando a gente ora, pede livramento, Deus nos guarda de muitas coisas que nós nem sabemos. Amém? Então, essas quatro coisas que Jabes fez, pedido por bênçãos, pedido por expansão, pedido pela presença de Deus e pedido por livramento. São quatro coisas simples, mas que nós podemos usar como modelo de oração nas nossas orações diárias, e eu creio que nós seremos muito abençoados, porque finaliza assim no verso 10, depois da oração de Jabes, diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha só que extraordinário. Deus ainda ouve orações. Deus ainda ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, por mais que muitas vezes você não veja as coisas acontecendo logo. Continue orando, continue buscando, porque Deus vai abençoar a sua vida. Você que tinha tudo para dar errado, você que tinha uma sina para trazer dores, Deus pode mudar a tua vida, transformar você em uma pessoa ilustre, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou dessa palavra, mais uma vez eu quero dizer para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, e se ela abençoou, deixe um comentário aí, compartilhe com um amigo e faça essa oração, assim como Jabes, e as coisas vão mudar, vão melhorar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, nos vemos num próximo vídeo, em nome de Jesus. Até mais!